quando termina o sonho aí do pacto com o Exército, o que vai restar o bolsonarismo daqui para diante? Olha, Nassif, eu estava escutando já o programa. Esse levantamento que você fez é muito importante. A situação ela é muito mais grave do que nós imaginamos e ela está longe de estar sob controle. Mesmo o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, não nos enganemos, tanto um antropólogo que trabalha há muito tempo com militares, com a hierarquia entre os militares, o Piero Lerner, aí de São Paulo, como um coronel reformado do Recife, o Marcelo Pimentel, eles tinham chamado a atenção para o fato de que o general Tomás Paiva considera como um pai espiritual o general Vilas Boas. E ao que parece... Aí da... Isso, que é o artífice maior desse golpe, desde 2018. Ao que parece, aquele famoso tweet do general Vilas Boas emparedando o Supremo Tribunal Federal, e Nassif, o general Vilas Boas deveria ter sido preso ao publicar aquele tweet. Se nós tivéssemos um poder civil com um pouco mais de valor e coragem, bom, imaginar valor e coragem no Michel Temer é impossível, mas se fosse o caso, ele deveria ter sido preso. Mas, Nassif, vamos fazer aqui uma recordação histórica que eu acho que pode ser bem útil para entender onde é que nós estamos e por que a situação é mais grave do que parece? Pode ser? Claro. Vamos voltar a 1976. Se você vai me acompanhar, você vai ver exatamente onde estamos agora. Em 1976, o Ernesto Geisel já estava no poder há 2 anos. Ele assumiu em março de 1974. E começou, paulatinamente, a levar adiante, com muita firmeza, o processo de abertura e o seu projeto de redemocratização. A linha dura do Exército reagiu violentamente. O Ernesto Geisel, ainda hoje, é considerado, pelos bolsonaristas radicais, um general de centro-esquerda. Mas o Geisel manteve a abertura e começou os caminhos para a redemocratização. Primeira resposta da linha dura, um recado terrível para Ernesto Geisel. Infelizmente, um deles afeta diretamente a sua profissão, Nassif. Um brilhante jornalista, um homem íntegro, um exemplo para a classe, o Vladimir Herzog, foi assassinado sob tortura no Comando Militar de São Paulo, o 2º Comando. Foi um escândalo. Foi o primeiro momento em que houve uma grande reação ecumênica contra a ditadura militar. Sim. E com grande coragem realizou-se na Catedral da Sé um verdadeiro comício ou uma homenagem ao assassinato bárbaro do Vladimir Herzog. Bom, foi um momento de virada. Pouco depois, no início de 1976, em janeiro de 1976, depois do Geisel ter dado ordens expressas para que não acontecesse mais nada do gênero, o operário Manuel Fiel Filho foi detido para averiguação. O caso do Vladimir Herzog é ainda pior, porque ele não foi detido, ele se apresentou para dar um depoimento. O Manuel Fiel Filho foi assassinado sob tortura, como o Vladimir Herzog. Castro, deixa eu te dar uma informação bem pessoal aí. Na época, eu e a minha irmã compramos um apartamento aqui em São Paulo para os nossos pais, onde mora Lourdes hoje. E o apartamento era de um cunhado do general Edinardo, que era o comandante aqui. Isso. E ele me contou que o Edinardo, na cozinha, lá chorava, lá dizendo que tinha sido traído. Ou seja, perpetraram a morte do Manuel Fiel sem o conhecimento dele para desmoralizar o comando. Né? E para desmoralizar o processo de abertura. O Ernesto Geisel não titubeou, demitiu em janeiro de 1976 o general Edinardo Dávila. Criou uma crise no Exército que permitiu o fortalecimento de uma figura. Essa figura é central para entender o Bolsonaro. Aí eu acho que vai ser interessante para todos essa recuperação, Nassif. É a figura do general Silvio Frota, general 4 estrelas, que se insubordinou porque o Ernesto Geisel deixou claro que indicaria para a sucessão o general João Batista Figueiredo, que à época não tinha 4 estrelas, ele tinha 3, o que poucas pessoas sabem. Ele recebeu rapidamente, de maneira assodada, a 4ª estrela, passando na frente de muitos generais para cumprir o projeto do Geisel. O Silvio Frota... Só um parênteses. Claro. Os jornalistas ligados aqui ao Geisel e ao Golbery
venderam a ideia que ele era um tríplice coroado, ou seja, tinha sido o primeiro lugar em todos os... que era uma maneira general... de justificar... Isso, exato, ele era 3 estrelas. Então aconteceu uma coisa muito séria. O Silvio Frota começou a articular um golpe dentro do Planalto. O Silvio Frota era ministro do Exército. O Geisel, tendo ciência do que estava acontecendo, não teve dúvidas. Chamou o Silvio Frota para uma conversa e pediu que ele entregasse o cargo. O Silvio Frota disse, eu não entrego. Ele disse, bom, então eu vou demiti-lo, porque o cargo de ministro é meu. Demitiu o Silvio Frota. Mas, antecipando uma reação forte dos generais do alto comando, o Geisel convocou todos para Brasília, simultaneamente. Demitiu o Silvio Frota e convocou todos os generais do alto comando para Brasília, para expor os problemas e para explicar o porquê ele havia feito aquele gesto. Nassif, você não vai acreditar no que o Silvio Frota fez. Não, claro que você sabe, eu digo, os que nos escutam. Não, sim. E eu espero que todos estejam sentados, porque chegaram em Brasília os generais. Houve literalmente uma guerra híbrida dentro do aeroporto, porque o Silvio mandou para recepcionar os generais e para desviá-los do gabinete da presidência para o gabinete do ministro, demitido de modo a dar um golpe. 3 pessoas ajudaram o Silvio Frota nessa tentativa de golpe. Ele até lançou um manifesto, lançando o que ele chamou de frotismo. Não podia dar certo, não é, Nassif? Frotismo não dá. 3 ajudantes, que eram os ajudantes preferenciais dele. Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos mais abjetos torturadores da história, não só do Brasil. Major Curió, o responsável pelo extermínio dos guerrilheiros do Araguaia após a segunda campanha. Após a segunda campanha, o alto comando decidiu que não haveria prisioneiros, foram todos mortos. O Major Curió foi responsável. E um capitão, um jovem capitão, na época muito ambicioso, linha dura, que acreditava que o general Geisel era um comunista disfarçado e que apoiava com veemência o golpe de Estado a ser dado pelo Silvio Frota para que a repressão voltasse com toda a força. Você sabe, Nassif, será que os nossos espectadores sabem o nome desse capitão? Augusto Heleno. Eles não conseguiram, os generais se mantiveram fiéis ao Ernesto Geisel, o Silvio Frota teve que passar para a reserva e sair da cena política, mas não a tentativa de golpe e a tentativa de impedir a abertura. A partir deste momento, os militares do Brasil, sobretudo do Exército e sobretudo da chamada Comunidade de Informação, adotou uma tática que foi denunciada, Nassif, num livro de grande coragem por este coronel, o coronel Dixon Grael, que é pai dos velejadores. Olha só. É muito importante porque ele disseca o Rio Centro. E ele tem uma página que ele fala assim, antecedentes. E ele lista todos os atentados à bomba cometidos pelo Exército para colocar a culpa na esquerda e levar a um processo de caos e, a partir desse processo de caos, levar ao fortalecimento da linha dura, portanto, ao retorno da repressão. Eu vou ler a última... São 3 páginas de listando os atentados que terminam no Rio Centro e que vitimaram a uma funcionária da OAB no Rio de Janeiro, a dona Lídia Monteiro. Resumo, em menos de 16 meses, 40 atentados. Muita banca de revista, né? Banca de revista. O deputado Marcelo Cerqueira, interrompeu-se uma palestra de Gregório Bezerra no Recife com uma bomba. Houve uma bomba colocada no edifício onde morava o Leonel Brizola. Nenhum deles foi esclarecido, diz o coronel Grael. Em 16 meses, a extrema-direita do Exército Brasileiro promoveu 40 atentados à bomba, com a finalidade de gerar caos e assim justificar o retorno da repressão. Nassif, eis a linha de continuidade. General Heleno, vamos ter coragem de falar o que tem que ser dito. General Augusto Heleno, Gabinete de Inteligência e Segurança, o GIS, Gabinete... Segurança Institucional. Gabinete de Segurança Institucional. Eles estão envolvidos, direta ou indiretamente. Então, o modus operandi retorna ao modelo Silvio Frota, retorna ao modelo explosão de bombas para criar caos e gerar
a intervenção das Forças Armadas. Nassif, no dia 24 de dezembro, se não fosse um motorista precavido... Aliás, Nassif, você deve descobrir quem é esse motorista e entrevistá-lo. Este homem é um herói anônimo. Se este motorista não tivesse sido precavido, não tivesse descoberto a bomba no seu caminhão de combustível, se esse caminhão de fato tivesse explodido no aeroporto de Brasília, Nassif, talvez agora nós não estaríamos aqui conversando. Porque o projeto era criado, e o George Washington declarou na Polícia Federal, o projeto era criar uma situação de caos para permitir um GLO e, desta forma, o Exército a intervir antes da posse do presidente Lula. A situação é grave, nós ainda não a resolvemos, e eu creio que ela só será resolvida se, neste momento, todos nós da sociedade civil, independentemente dos riscos que possamos correr, todos nós precisamos assumir um compromisso público. Não aceitaremos ditadura. Nunca mais neste país haverá um 1º de abril de 1964. Ou seja, se o Exército, se as Forças Armadas ousarem interromper o processo democrático, nós, eu e você, nós estaremos na rua, deixando claro que não aceitamos. Essa situação só vai se debelar se desta vez não houver o que houve em 1979. Nassif, se houver anistia, eles voltarão com mais força. É isso. Deixa eu só aproveitar e lembrar o pessoal de São Paulo aqui, e de outros lugares, que no dia 31 de março vai ter a Marcha do Silêncio, que virou aqui uma data pública aqui na prefeitura, aqui no município de São Paulo. E essa Marcha do Silêncio foi organizada pela Eugênia Gonzaga aqui, visa fazer a solidariedade, aí lembrar as vítimas da ditadura e os desaparecidos políticos também. João César, é isso aí, Rafa. Muito obrigado aí pela lembrança. E o general, o Hugo Abreu, teve um papel relevante também para impedir o avanço do Silvio Frota, né? É verdade. É verdade. Você tem toda a razão, Nassif. Tanto teve que, posteriormente, quando João Batista Figueiredo assume, o Hugo Abreu é chefe da Casa Civil. É isso aí. E é uma figura muito importante nos bastidores.